E a gente quer prosseguir para a fé. Tem dois aspectos da fé. Uma é a total confiança em Deus. E significa que eu estou absolutamente confiante, Ele não vai me decepcionar, Ele é meu Pai, Ele cuida de mim. E a outra é a dependência de Deus. Se apoiando nele, como o galho de uma árvore. Mesmo que eu esteja naquela árvore faz 50 anos, eu não consigo produzir frutos sem Ele. Dependência total. Sem mim você não pode fazer nada. Se você realmente acreditar nisso, e você acreditando na outra parte disso. Com Cristo eu posso fazer todas as coisas. Isso é fé. Isso é dependência total e a outra é confiança total. Dois aspectos da fé. A confiança total é que meu Pai Celestial nunca vai me dar nada que me prejudique. Ele nunca permitirá que eu seja testado além da minha capacidade. Nunca. E não tem situação na vida que eu tenha que dizer, isso é demais para mim. Não, nunca. Isso é confiança em Deus. Isso é fé. Meu Pai Celestial cuida de mim. Ele planeja tudo para o meu melhor. Eu sou o homem mais abençoado da face da Terra, porque o governante desse universo está trabalhando em meu favor. Isso não é verdade só para mim, é verdade para você. Mas a questão é que se você não tem fé, você não vai ter os benefícios dela. Você vai viver com ansiedade, medo, crítica dos outros. Essa pessoa me prejudicou, aquela pessoa me prejudicou. Jesus nunca disse, fulano me prejudicou, ciclano me prejudicou. Pai, perdoa eles. Eles podem ter prejudicado você, é um fato. Mas na verdade não machucou você. Paulo diz em 2 Timóteo, Alexandre, o latoeiro, me causou muito mal. E ele diz, muito bem, Deus vai lidar com ele no último dia. Não tenho nenhuma reclamação contra ele, não vou me vingar dele. Não vou ter nenhuma amargura contra ele. Deus tratará com ele, isso é o que ele diz. Foi apenas que ele me prejudicou no sentido que eu pensava que ele estava me prejudicando, mas isso funcionou para o bem de Paulo. Portanto, confiança e dependência. Você precisa perguntar a Deus. Eu tenho confiança? Eu acredito, começando aquela primeira coisa, que quando Jesus morreu na cruz, tenho plena confiança de que Ele lidou com cada um dos meus pecados. Não houve nenhum pecado deixado de fora, mesmo aquele pecado horrível que você cometeu há anos, que te assombra o tempo todo. Ele morreu por isso também. Ele morreu por todos os pecados. Não apenas as pequenas mentiras e os pecadinhos, mas também aqueles grandes e horríveis. Aqueles em que você enganou, traiu a sua esposa, o esposo, qualquer coisa que seja. Ele morreu por tudo. Confiança total nisso. E quando ele diz ali em Hebreus 8:12, eu não me lembrarei mais dos seus pecados, eu creio. Eu tenho plena confiança de que ele está falando a verdade. Você não precisa confessar seu pecado 2 vezes. Se você não fizer com sinceridade, aí é claro, você vai ter que confessar isso várias vezes. Mas se você fizer isso com sinceridade, não precisa confessar uma segunda vez. A razão porque muitas pessoas têm que confessar seus pecados repetidas vezes é que elas não fazem sinceramente. E eles não estão realmente sentindo que lamberam um vaso sanitário sujo. Eles sentem, acabei de escorregar e cair sobre uma casca de banana. Ih, tem que ter cuidado. Não foi escorregar não, irmão. Foi lamber um vaso sanitário sujo. Então, se você pensa no pecado como apenas escorregar ali numa armadilha, uma banana, então você não vai levar isso a sério. Mas se você leva a sério, você vai confessar uma vez só. Que o sangue de Jesus te limpa de tudo isso. Temos confiança nas promessas de Deus, que é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o único. Quem poderia pegar e pagar o preço pelo meu pecado. Por quê? Porque outra pessoa não pode ser punida pelo meu pecado. Deus não pode punir um anjo pelo meu pecado. Isso vai ser um crime. Até um juiz terreno sabe disso. Se alguém cometer um crime e tiver que ser enforcado, e a sua mãe disser, não, ei, eu vou ser enforcado no lugar dele, e o juiz diz, ok, você vai ser enforcado no lugar dele, isso é um crime. Porque por mais que uma mãe ame um filho, ela não pode ser enforcada no lugar dele. Então ela não pode ser enforcada no lugar dele. Deus nunca faria isso. Então teria que ser Deus mesmo. É por isso que eu digo que esses testemunhos de Jeová não entenderam tudo errado. Se Jesus foi um ser criado, então o maior crime cometido no universo foi Deus punir o filho dele pelo meu pecado. As pessoas não veem isso, mas é um erro muito grave. É acusar Deus de um crime, de punir a pessoa errada pelo meu pecado.
Nenhum juiz terreno faria isso e a gente acusa Deus de fazer isso? Ele criou alguém chamado Jesus e o puniu só porque ele estava disposto a morrer pelo meu pecado? Não, ele não estava. Foi o próprio Deus poderoso, todo-poderoso, que veio à Terra. E ele é o único que poderia levar o meu pecado, número 1. A segunda razão é que meus pecados são tão grandes que não precisa de ser humano, uma pessoa pode morrer por uma pessoa. Como pode uma pessoa morrer por toda a humanidade? Somente Deus pode morrer por toda a humanidade. A outra razão é que o castigo do meu pecado não é a morte, é um inferno eterno. E somente Deus Todo-Poderoso poderia sofrer o inferno eterno. Concentrado em 3 horas, como foi pendurado na cruz. Ele foi abandonado pelo Pai. Inúmeras razões pelas quais, se Jesus não era Deus, irmão, seus pecados não estão perdoados. É tão claro quanto isso. Então, as pessoas não acreditam que Jesus Cristo é o Deus eterno, ainda estão em pecado. E é por isso que é tão importante acreditar na divindade de Cristo. É por isso que eu acredito que Cristo é o único caminho de salvação. Quando eu explico essas coisas, eu falo, quem morreu pelos meus pecados? Qual religião? Você descobre que Deus se tornou homem e morreu pelos meus pecados. Em nenhum lugar. Então, as razões pelas quais pessoalmente acredito o coração todo, como Jesus disse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu tenho a confiança de que Ele levou todos os meus pecados. Como um pai, Ele cuida de mim. Isso é fé. E assim, como a fé cresce, também o arrependimento cada vez cresce. A fé também. E a gente tem que crescer na fé. Tem uma dependência de Deus. E às vezes leva um tempão para a gente entender essas coisas. Que sem Cristo a gente não pode fazer nada. Seja lá o que você for fazer, sem depender de Deus, no último dia você vai descobrir que aquilo não serviu para nada. Qualquer coisa que você fizer sem oração, sem depender de Deus, você pode achar que é maravilhoso. Outras pessoas podem achar que é maravilhoso, mas no último dia vai chegar em nada. Tem muitas coisas terrenas que a gente pode fazer com a nossa inteligência, habilidade humana, mas quando se trata de coisas de valor eterno, não podemos fazê-lo sem depender de Deus. E é por isso que a Bíblia diz: ore sempre. Valor eterno, não podemos fazer sem depender de Deus. É assim, sempre em oração. A gente respira, não respira o tempo todo? A gente precisa respirar o tempo todo para viver? E a nossa vida depende disso? Pois é, a mesma maneira é a oração. Isso ajuda também a lidar com orgulho, porque se eu consigo algo com a ajuda de Deus, não vou me gloriar daquilo. Agora, se foi algo através da ajuda de Deus que eu fiz algo e alguém não conseguiu fazer tão bem, como é que eu vou me gloriar nisso? Muitas pessoas têm problema com orgulho porque não têm fé. Eles não têm esse aspecto da fé de dependência em Deus. Então, se você se orgulha de alguma habilidade que você possui, seja para fazer bem, pregar, cantar, alguma habilidade humana, e não dá glória a Deus, por isso você sabe que esse orgulho vem da falta de compreensão em Cristo. Tudo que eu faço não é nada. Então, apenas algumas coisas sobre a fé. A confiança em Deus, a dependência, a confiança. Então, eu quero ir no batismo às águas. Confiança em Deus. Na questão do batismo das águas, Jesus escolheu alguns símbolos terrenos, muito simples, para ilustrar a verdade. Portanto, o pão e distribuiu o suco de uva, que poderia ser encontrado em qualquer lugar de Israel, para simbolizar o seu corpo partido e seu sangue derramado. Sabe, podemos falar disso, mas Jesus percebeu que nem todo mundo é intelectual e inteligente. A maioria das pessoas no mundo hoje não é intelectual, mesmo na Índia. Assim, as imagens de algo físico, como pão e copo, né, eles podem entender isso melhor. Só pessoas inteligentes provavelmente não precisam disso, mas essas precisam. E é bom a gente se humilhar e dizer que a gente também precisa disso. E da mesma maneira como um batismo. É só um símbolo, não tem nenhuma mágica na água. Você entra na água, você sabe, a gente mergulha, a pessoa completamente na água. E a palavra batismo significa imersão, é uma palavra grega. Não é uma palavra inglesa, significa imersão. Eu não quero entrar na história aqui toda dos primeiros tradutores, com a palavra, porque realmente foi o que o rei James I, Tiago, disse a esses tradutores. Eu não quero ter problema aí com as traduções, mudar as traduções da igreja.
é anglicana, né? Eu não quero ter problema com os bichos. Então, se você quiser traduzir alguma coisa, não traduz errado, não. Traduz de maneira que não perturbe as tradições. Esses tradutores chegaram à palavra batismo, iriam traduzir por imersão. Pô, mano, na anglicana a gente não faz imersão, a gente faz aspersão. Ele não podia traduzir isso, então esse é o significado, esse não é o significado da palavra grega. Se a gente traduzir vai dar problema. Então, como é que eu faço para não perder a cabeça? Eles introduziram uma palavra na língua inglesa, a mesma palavra grega, baptizo. Assim eles ficavam livres. E assim não tiveram a cabeça decepada. Então a versão do King James, né, a versão do Rei Tiago, manterá a nossa cabeça no lugar se a gente fizer dessa maneira. Então, em 1611, as pessoas leram batismo. O que é isso? Eu nunca ouvi essa palavra na língua inglesa até agora. Tinha acabado de chegar a palavra. É por isso que eles fazem com as igrejas de crianças na igreja hoje. Então, eles foram inteligentes nesse sentido. A propósito, foi assim que surgiu a ideia de batismo infantil. Mas esse não é o significado da palavra, significa imersão. Você coloca uma pessoa na água e puxa para fora. Esse é o significado real. E o significado fica ainda mais claro ali em Romanos 6, que somos sepultados como Cristo, através do batismo na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, através da glória do Pai, nós também podemos sair da água com novidade de vida, e há uma imagem da morte, sepultamento e ressurreição. Isso nos deixa tudo ainda mais claro. Muito claro, porque como é que você enterra um homem? Não se enterra um homem apenas jogando areia na cabeça dele, não. Você coloca ele debaixo da terra, 7 palmos. E é isso que o batismo é. É enterro. E a gente vai assistir alguns minutos aqui essa manhã, algumas pessoas vão ser enterradas. Mas não é um momento triste, porque também vão ser ressuscitados imediatamente. Assim que eles entram na água, eles dizem, o meu velho está sendo enterrado, e quando saem da água, ele está dizendo, eu sou um homem novo em Cristo. É isso que ele diz aqui em versículo 6. Nosso velho foi crucificado com ele. E a todo propósito da crucificação é que não sejamos mais escravos do pecado. Todo o propósito do batismo é que não sejamos mais escravos do pecado. Isso não é possível na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, eles tinham apenas perdão. Portanto, o batismo não é uma coisa da Nova Aliança. Portanto, perdão, o batismo é uma coisa da Nova Aliança, diferente do batismo de João, onde ele estava apenas dizendo às pessoas para abandonarem o pecado. João nunca pregou vitória sobre o pecado. E é isso que você lê lá em Atos dos Apóstolos, que as pessoas que receberam o batismo de João precisavam receber o batismo de Jesus, em nome de Cristo, o Filho de Deus. Isso era estar livre da escravidão do pecado. Assim, quando uma pessoa que está sendo enterrada, simbolicamente naquela água, ela está dizendo, eu morri, eu aceitei a morte ao meu antigo modo de vida, eu não sou perfeito. Assim como um bebê que nasce quando sai da água, ele é como um bebê. Um bebê não diz, eu sou maduro, eu sou alto, sou perfeito. Não. Não, um bebê tem que crescer, e são necessários aí 30 anos para um bebê atingir uma maturidade em muitas áreas. Então ninguém diz que quando eles saem da água, eu estou perfeito. Mas a minha vida antiga morreu e uma vida nova nasceu, que crescerá se eu alimentar e cuidar dela. Então esse é o significado de sepultamento e ressurreição. E surge a pergunta, quando uma pessoa deve ser batizada? É como perguntar quando uma pessoa deve ser enterrada. Qual é a resposta? Quando estiver realmente morto. Quando uma pessoa está morta, é hora de enterrar. Não antes. Veja bem, se você enterrar um homem que não está morto, isso é um crime, né? Portanto, não queremos enterrar as pessoas que não estão mortas. É por isso que algumas pessoas vêm aqui e dizem, queremos ser batizados sendo que ainda estão vivos. Espera alguns meses e você pensa que está morto, mas não está. Então dizemos, por que você espera? Bem, não tenho muita certeza de que você está morto. Seria um crime enterrar um homem vivo, né? A polícia vai te pegar. Então, a gente não quer enterrar pessoas que não estão mortas ainda. Não esperamos. Daí as pessoas esperem. E apenas para ter certeza de que elas estão mortas. Seu próprio interesse, né? E qual é o segundo crime? O segundo crime é não enterrar um homem que está morto, você sabe? Isso também é um crime. Você tem que enterrar que está morto. Então, uma vez que a pessoa está morta,
Você tem que enterrar. Tem algumas perguntas, por que eu devo ser batizado? Eu vou te contar, porque os mortos precisam ser enterrados. É por isso que você precisa ser batizado. É assim. Eu não estou falando sobre ir para o céu. Estou falando sobre obedecer a Deus na terra. Mas se você é como um ladrão moribundo, alguém disse, um ladrão moribundo foi para o céu, a resposta é não, você não é um ladrão moribundo, você é um ladrão vivo. Então há muita diferença entre um ladrão vivo e um moribundo. Um moribundo não precisa ser batizado, ele está pendurado na cruz. Ele pode ir direto para o céu. Mas os ladrões vivos precisam ser batizados, claro. Então entre na água e desça e suba. Isso é importante, é um testemunho. E eu acredito que os demônios estão observando isso. Os anjos do céu estão observando isso. Quando uma pessoa entra e diz, terminei com esse mundo, acabei com o diabo, eu terminei de viver para mim mesmo. Eu não sou perfeito. Eu estou expressando meu desejo de viver para Deus e ter comunhão com o seu povo. Você sabe, mais uma imagem do batismo é mencionada ali em 1 Pedro 3. Em 1 Pedro 3 a gente vê Noé trouxe 8 filhos para sua família. Versículo 20. E fala sobre a última parte de Noé trazendo a sua família de 8 pessoas em segurança através das águas. Em outra palavra, a arca passou pelas águas da chuva e o dilúvio e tudo mais, subiu, e da mesma forma o batismo fez isso. E apelou com uma boa consciência através da ressurreição de Jesus Cristo. Sim, Noé, passando pelo dilúvio, é retratado assim como o batismo. Sabe, isso significa que quando Noé saiu da arca, ele foi como um homem saindo da água. Quando ele saiu da arca, o que aconteceu? Todos os seus velhos amigos estavam mortos. Todas as suas antigas conexões desapareceram. Todos os lugares que ele gostava tinham sido destruídos. Era uma terra completamente nova, é algo assim, é correspondente a isso. O batismo é algo assim. Você sai da água e entra no outro mundo. Um novo grupo de amigos na igreja, comparado com aqueles velhos amigos mundanos que eram, não estou dizendo que não devemos ser amigáveis com ele, mas o apego não é tão grande para eles agora. É uma nova família que você tem. Então, a quarta é receber o Espírito Santo, né? É claro que isso é uma doutrina. Eu devo dizer que é muito difícil categorizar tão claramente como arrependimento, fé e batismo. Tem que ser muito honesto com isso. Eu vou te contar o motivo. Porque quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele usou a imagem. E essa imagem que está ali em João 3, onde ele disse a Nicodemos, versículo 8. O vento sobra onde ele quer, e você ouve o som, mas não sabe de onde vem e nem sabe para onde está indo. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. E você... Assim é todo que nasce do Espírito. O que eu aprendo com esse versículo? Preste atenção, gente. A experiência de cada nascido de novo em relação ao Espírito Santo é diferente. Às vezes, o vento vem do leste. Às vezes, ele vem do oeste. Às vezes do norte, às vezes do nordeste. Às vezes de um certo grau do norte, um grau do sul. Existem 360 graus na bússola. E muitas pequenas coisas de degraus ali, muitas subdivisões em segundos, né? Minutos e segundos. Assim, o vento sopra onde ele quer. Sim, todos nascem do Espírito. Eu não gosto de padronizar dizendo é assim que você tem que ser, você nasceu do Espírito. É o que diferentes denominações por aí têm feito. E irmãos dizem tem que ser assim, os pentecostais dizem que é assim, os carismáticos dizem que é assado. Eu acredito que todos devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas não gostamos de fazer doutrina e fazer caixinha. Dizemos que o Espírito Santo tem que se encaixar ali. Ele não vai se encaixar ali. Sabe, é isso que os fariseus tentaram fazer. Tentaram fazer uma caixinha. O Messias tinha que se encaixar aqui. Ele tem que ser assim. Ele deve ser assim. Ele deve nos libertar dos romanos. E não deve ser alguém desprezado. Ele tem que ser muito popular. Jesus simplesmente não se encaixava nessa caixa. Então eles rejeitaram. Eles não podiam colocar o Filho de Deus numa caixa. Você também não pode colocar o Espírito Santo numa caixa. Ele é como o vento. Experimenta colocar o vento numa caixa. Então o que você precisa entender é que não dá para esperar a experiência do Espírito Santo de outra pessoa se encaixe na sua. É isso que eu vejo, tantos casos que o Espírito Santo é mencionado, caindo sobre as pessoas, recebendo hoje nos Atos dos Apóstolos. E é tudo diferente. Em Atos 2, impor as mãos em ninguém impôs as mãos em ninguém.
tinha vento, fogo e línguas de todo tipo de coisa, e as pessoas só aceitaram as línguas. E eu digo não apenas línguas, mas havia vento e fogo e todo tipo de coisas. Você pega apenas um, não seja seletivo. Você sabe que as pessoas selecionam algo que elas gostam e dizem, aquilo não é para mim, quando elas não gostam. Ou você pega tudo ou você deixa como tá. Os Atos são um livro, não para obter doutrina, mas é um livro histórico. Assim, Filipe batizou algumas pessoas, eles não haviam recebido o Espírito. Pedro e João vieram e impuseram as mãos. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas as pessoas viram alguma coisa. E no capítulo 9, Ananias foi até Paulo, impôs mão sobre ele e recebeu o Espírito Santo. Em Atos 10, a casa de Cornélio, ninguém pôs mão em ninguém. Eles nem foram batizados. Foi tudo num pacote só. Eles nasceram de novo e de repente receberam o Espírito Santo. Em Atos 19, eles primeiro nasceram de novo, depois foram batizados. Então, Paulo impôs as mãos e eles receberam o Espírito. O que você aprende com todos esses casos diferentes? Cada caso era diferente. Em alguns casos impuseram as mãos, outros não impuseram as mãos. Alguns casos foram convertidos, outros converteram só depois. Simplesmente assim, Jesus age. E o vento sopra, todo mundo nasce do Espírito. Eu cheguei a essa conclusão. Algumas pessoas falam em línguas, outros não. Eu não estou aqui para colocar o Espírito Santo numa caixa. Eu sou muito grato por ele ter me libertado disso. E todas as pessoas que tentam encaixar o Espírito Santo numa caixa e contar às pessoas, ei, você tem que ter essa experiência aqui. O que acontece é que elas rejeitam algumas pessoas que têm uma experiência genuína, cheia do Espírito Santo. Eles mantêm algumas pessoas dentro da caixa que tiveram uma experiência falsa. Portanto, não se perturbe com todas essas teologias. Me diga uma coisa. Uma das grandes bênçãos da Nova Aliança é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. E eu vou mostrar isso aí em João 14. Não procure uma experiência, mas procure a realidade. Em João 14, Jesus diz, versículo 15, se você me ama, você guardará os meus mandamentos. Simples assim. Acredito que é quando devemos começar. Uma vez nos arrependemos, uma vez que cremos, uma vez que você recebe o batismo ali nas águas, qual é o próximo passo? Vou te dizer, guardar os mandamentos de Deus pelo resto da vida. E qual é o próximo passo? Vou te dizer, esses que são tão difíceis de obedecer. Os mandamentos de Jesus na Bíblia. Encare isso. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu te amo, mas como guardar os meus mandamentos? Ele vai te dar um ajudante para ajudar para manter esse commandamento, o Espírito Santo. A primeira referência que ele faz de Jesus, fez o Espírito Santo, foi para nos ajudar a guardar os mandamentos, não para falar em línguas. Agradeço a Deus pelo dom de língua, não tenho vergonha disso, mas essa não é a principal coisa na minha vida. O principal é que o Espírito me ajuda a manter os mandamentos. O Espírito Santo me ajuda a amar meus inimigos. Ele me ajuda a nunca ficar ofendido. O Espírito Santo me ajuda a nunca amar o dinheiro, a não ter pensamentos lascivos. Ele me ajuda a lutar contra o espírito implacável, a ensinar a perdoar os outros. Ser sempre verdadeiro no que eu falo, confessar os meus pecados. Ele é um ajudante. Sem ele, a gente nunca ia ser capaz de viver a vida que Jesus nos chamou para viver. É claro que se você ignorar os mandamentos de Deus, Jesus disser, bem, ninguém pode guardar, então você não precisa do Espírito Santo. Mas se você estiver realmente vivendo um nível humano, você realmente acredita que Jesus deu de acordo com esse padrão? Vai pedir ao Pai um ajudante. Ele estará com você sempre, o Espírito da Verdade. Observe o que diz em versículo 17. Você sabe, alguém está comigo. Na antiga aliança, o Espírito Santo estava com naquele dia, no dia de Pentecostes, ele estará com você. Se isso chama receber o Espírito Santo em você. Assim, no Antigo Testamento, as pessoas falavam de estar cheias de Espírito porque ele estava com elas. Mas na Nova Aliança, ele vem dentro delas. Está tão claro ali no verso 17. E esse é todo o propósito para nos ajudar a guardar os mandamentos de Deus. Todo o propósito dele. Para ser testemunhas. Você vai receber poder do Espírito Santo descer sobre você. Você sabe, vocês vão ser minhas testemunhas. Nem todos somos chamados para ser evangelista, mestre, profeta ou apóstolo, mas vou te dizer uma coisa, todos são chamados a ser testemunhas de Cristo. Pela nossa vida. Não simplesmente falar do testemunho. Em Atos 1:8 você vê, o Espírito Santo desce sobre vocês e serão minhas testemunhas. Testemunhar é comparecer ao tribunal, dizendo que eu vi isso, eu vi aquilo. E o juiz diz, eu vi isso, eu vi aquilo. Isso é um testemunho. Quer dizer, eu posso ser um adúltero, um ladrão, o que quer que seja, não importa como eu vivo. Mas eu estou falando que eu vi. Mas ser uma testemunha é diferente de dar testemunho, de falar. Ser testemunha significa pela minha vida e pelas minhas palavras.
Eu sou o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não consigo ser uma testemunha. Eu não posso dar testemunho de Cristo. Fale sobre Jesus e a sua vida não respaldar as suas palavras, você vai precisar do Espírito Santo. Se você quer ser uma testemunha, isso significa que a sua vida vai respaldar as suas palavras. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. E uma coisa simples que eu diria em relação a isso é que eu vejo o Espírito Santo, sabe, como o vento ou o ar. E diz que Jesus soprou sobre os seus discípulos e que eles receberam o Espírito Santo. Existe uma frase em inglês que diz a natureza odeia vácuo. O que significa que sempre que há vácuo, ninguém se supõe que você tenha várias garrafas com vácuo. Você vai e faz um furo. O ar entra. Verdade. E qualquer lugar onde tem vácuo, ele pode permanecer vácuo se estiver totalmente vedado. No momento que você faz um furo, o ar entra, mesmo por menor que seja o buraco. A natureza odeia o vácuo. Isso significa que o ar entra onde quer que haja vácuo. Se for um pouquinho aberto, já vai entrar. E eu penso que o Espírito Santo é assim. Se você abrir um pouco o seu coração, o Espírito Santo entra. Ou seja, toma o exemplo da luz do sol, por exemplo. Temos mais luz solar entrando desse lado e não tanto desse lado, do outro lado. Por quê? Porque desse lado está mais aberto a luz e aquele lado não. Se você abrir o outro lado, ele também vai entrar a luz ali. Então, a luz entra na sua vida, o ar entra na sua vida, o Espírito Santo entra na sua vida na medida que você se abre a ele. Se você mantiver certas áreas fechadas no escuro, o Espírito Santo não vai chegar lá. Permanecer no escuro para sempre. Então, o que você precisa ser cheio do Espírito Santo é perguntar a si mesmo, esperar chegar diante de Deus e dizer: Senhor, qual é a área da minha vida que eu não tenho rendido a você? É a minha sala de televisão? Eu abri o Senhor para isso? Aquela porta que o Senhor entra e dizer: Senhor, eu sei que você decida quais são os programas que eu assisto na TV. E quais são os livros que eu leio? Eu li um poema há muitos anos que eu dizia: um dia Jesus fosse à sua casa, o que mudaria na sua vida? Você de repente teria que esconder algumas revistas, alguns armários, quando Jesus batesse na sua porta? Será que você teria que decidir que nesse dia específico não vai assistir aquela série de televisão que é assistida todos os dias? E você seria ainda mais gentil com a sua esposa quando falar com ela? Porque Jesus está em casa e muitas coisas mudam durante o dia. Eu vejo que você faz suas orações sobre a comida em cada refeição porque Jesus está lá. Basta pensar nisso. Se Jesus viesse fisicamente à sua casa, o que você ia mudar? Então, depois de 3 ou 4 dias, quando ele disser, eu vou, e aí ele viria, e aí você ia dizer, peraí, agora eu posso ser eu de novo, porque ele já saiu. Será que isso é realidade? Isso é realidade para muitos cristãos. E ainda assim, eles têm ali na parede que Cristo é o cabeça da casa, que ele está sempre ali. E é tudo uma mentirada, né? Um lixo. Ele não está lá. Se houver uma mudança fundamental no seu comportamento, então você ficaria desapontado quando ele fosse embora. O Espírito Santo veio para sua casa se tornar a real presença de Jesus nesse departamento, em cada cômodo da sua casa. E você não quer ficar sem ele porque ele veio limpar a sua casa. Ele veio impedir de colocar a cabeça naquele vaso sujo e lamber aquilo. Ele veio para tornar a sua vida limpa e higiênica. Quanto trabalho nos damos para varrer a nossa casa, manter ela livre de germes e doenças? Tomamos banho e trocamos de roupa limpa, lavamos as roupas porque elas estão fedendo. Mas se tivéssemos essa atitude em relação ao pecado, uma palavra ruim, isso é anti-higiênico. Essa não é a maneira de falar com alguém. E em tudo, formos sensíveis, o Espírito Santo vai te ajudar nisso, irmão e irmã. Ele fará a presença de Jesus em sua vida. Você sabe o que aconteceu? Com o passar do tempo, sua casa se torna um paraíso. Esse é o cristianismo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos rezar. Pode haver áreas na sua vida onde Deus falou com você hoje. Para algum de vocês pode ser necessário um novo começo. Para algum de vocês talvez seja necessário dizer, Senhor, realmente quero
tua presença. Eu quero me virar de tudo que não tem a ver contigo. Eu quero destruir todos os ídolos na minha vida. E talvez alguns dizem que, Senhor, eu preciso ver mais da tua vida. Abandonar aqueles hábitos. Eu quero um novo hábito e eu quero começar hoje. Senhor, eu quero testificar e agora eu percebi o que é ser um homem em ti. E eu quero viver na realidade da qual eu testifiquei anos atrás. Eu quero viver a vida ressurreta. Senhor, me perdoe que tem áreas na minha vida onde eu não estou cheio do teu Espírito. Me traga o teu Espírito Santo para que eu possa te agradar. Fé é crer que o Senhor está mais interessado em te abençoar do que você mesmo. Acredite nisso. Acredite que Deus está mais interessado hoje do que você mesmo. E se você entender isso, você chega lá. Pai, nós precisamos de você todos os dias, todas as horas, todo momento. Nos ajude a viver e ser suas testemunhas aqui nessa terra. Que a gente pede humildemente em nome de Jesus. Amém.